A renovação que esta mensagem nos fala nada mais é do que aquilo que nós buscamos e colocamos o nome de felicidade. Não há como esperar uma felicidade duradoura do espírito sem renovar-se. Nós precisamos nos empenhar neste trabalho de renovação da nossa vida. E Deus nos prestará o socorro necessário. Mas é preciso nos conscientizarmos de que a solução exige empunharmos a vassoura para varrer vigorosamente todo o mal que está na nossa vida. E essa colocação final dessa mensagem, que é aberta, dita ao acaso, ela vai no encontro do nosso tema de hoje: amar o próximo como a si mesmo. Porque quando nós vamos ver essa colocação do Evangelho de amar o próximo como a si mesmo, ela parece fácil. Parece que a gente já executa, porque nós muitas vezes fechamos os olhos ou ainda não identificamos o mal que ainda habita em nós. E quando nós falamos em mal, nós não queremos criar mal-estar em ninguém, mas o mal em relação, que a doutrina espírita traz não é aquele mal que nós normalmente conceituamos na nossa vida, no nosso cotidiano. É o mal que resulta, que é a consequência das nossas imperfeições. Nós estamos numa longa caminhada evolutiva, já fizemos progressos, já temos conquistas espirituais, porém, há um longo caminho ascensional, como diz Alcione no livro Renúncia, a ser percorrido. Nós ainda ignoramos muitas coisas e ainda nos equivocamos. E mesmo muitas vezes sabendo a teoria, o saber da teoria ainda é recente. É necessário, como diz Emmanuel, recorrer à disciplina que antecede a espontaneidade, que seria a conquista. Então, o mal ainda permeia as nossas vidas, as nossas relações, e é uma característica do mundo onde vivemos, onde o espírito ainda não predomina sobre a matéria. Estamos nessa transição de matéria predominando sobre o espírito, né? A gente está vendo aí na nossa sociedade os nossos anseios, a gente vai ver agora com bastante subsídios espíritas a quanto andamos na nossa caminhada e quanto precisamos ainda varrer. Mas vamos então ao texto que Allan Kardec coloca nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo: amar o próximo como a si mesmo. E já vamos iniciar com uma pergunta. Todos nós temos alguém ou algumas pessoas, às vezes algumas coisas, algumas situações, né? Algumas pessoas amam viajar, outras amam descansar, amam o esporte, né? A gente fala assim: e nós nos amamos? Essa é uma pergunta. E uma segunda pergunta: o quanto nós já nos amamos? E uma terceira pergunta: com este amor que já desenvolvemos por nós, quanto temos de amor a oferecer? E aí vamos para a passagem de Mateus, capítulo 22, item, capítulo 22, versículos 34 a 40. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar,
propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Aqui Jesus faz essa referência que toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos: a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Antes de Jesus, muitas sociedades tinham esta ideia do respeito pelo próximo, por fazer o bem ao próximo. Lembremos que Jesus, de certa feita, ele fez uma declaração: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Então, aqui ele está defronte dos doutores da lei que não tinham boa intenção com ele, era para o tentar, e eles eram arraigados aos seus costumes. E eles queriam pegar uma contradição. Então Jesus vai dizer que tudo isso que vocês conhecem de leis e de profetas está aqui. Ama a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. Então a gente vê aqui duas relações, uma com Deus e outra com o próximo, e as duas é de amor. Um amor que habita ou deve habitar o coração, o sentimento, aquilo que vem bem depois da razão, aquilo que é uma conquista trabalhosa, porque se depara com ingratidão, com traição, com ofensa e conosco mesmos, né? Com o homem velho, né? Já vista a mensagem de nós varrermos o mal, não é do outro, não é do vizinho, é o nosso. Então é uma batalha constante, que exige disciplina, reflexão, oração, porque Deus nos escuta, os espíritos amigos nos assistem, para que a gente possa ir conquistando esse amor nas nossas relações. Como podemos amar a Deus que não vemos, sem amar o próximo que está bem próximo de nós? E aí a gente se pergunta: o que seria Deus para nós? Que ser é esse? Será que Ele é a nossa imagem e semelhança, como acreditávamos? Aquele velhinho bondoso numa nuvem? Ou será que Ele é aquele Deus de Moisés, da lei mosaica, vingativo, punitivo? Ou é um Deus de amor? É um Deus de justiça, de sabedoria, de bondade? Mas bondade é diferente de bonzinho. Bonzinho a gente é com aqueles que pensam como nós, e azar dos outros. Aí já é egoísmo. O maior adversário do amor e da caridade, junto com o orgulho. Então, nessas relações com Deus e com o próximo, a espiritualidade nos convida e coloca nesse capítulo 11 a amar. E no item, e numa mensagem desse capítulo, além de amor, a espiritualidade vai nos dizer o seguinte: que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Quanto nós temos de amor?
Quanto nós já nos elevamos em amar? Os instintos elevados à altura do progresso realizado. Esse é o nosso sentimento hoje, onde o nosso trabalho chegou. O progresso que nós realizamos produz algo já, que vai nos impulsionar para novas conquistas. Segue o Espírito nos dizendo que no início o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido, sensações, mais instruído e purificado, só tem sentimentos. E o ponto delicado dos sentimentos é o amor. Então é uma subida. É esse caminho ascensional que nós iniciamos ele com os instintos. E se a gente pegar um réptil, ele tem uma estrutura cerebral que permite, através dos instintos, viver. Como é que vive um réptil? Ele se locomove, ele busca alimento, ele se reproduz, ele se defende, ele ataca, né? Então os animais vivem assim. E nós? Nós também temos essa estrutura, porém evoluímos. E a evolução é muito tempo. Então, dos instintos para as sensações e para os sentimentos. E nessa caminhada, nós, como espíritos imortais, nós vamos melhorando aquilo que nós conhecemos hoje como perispírito, nosso corpo espiritual, que vai então ligar-se a um corpo físico quando nós estamos encarnados. E este corpo físico vai refletir o quê? A nossa evolução. Então, quando a gente vai ver lá aqueles cérebros que encontraram de milhões de anos, de milhares de anos, a gente vai ver que ele não tem, os primeiros, eles não têm essa parte frontal. E vai passando os anos e ele vai ficando maior, né? Então, nós vamos adquirindo uma evolução que vai plasmando também o nosso corpo físico. E nós temos hoje um cérebro que nós ainda não utilizamos de uma maneira adequada. A ciência já vem pesquisando, já vem alcançando essas questões, o quantos por cento nós usamos da nossa capacidade. Mas por que a gente está falando isso? Uma reflexão de amar o próximo como a si mesmo. Será que isso tem importância? O que tem a ver o tamanho da minha cabeça? Né? A gente brinca assim. Então vamos adiante, porque essas colocações servem para a gente entender que junto com isso, nós temos no nosso psiquismo funções. E essas funções, elas são aprimoráveis. E isso a gente retira de um livro que a gente recomenda, que é Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, gaúcho. Essas funções psíquicas, o autor ele divide as gerais e as especiais. Agora a gente vai entender melhor. As gerais é a atenção e o hábito. O que atrai a nossa atenção hoje? Fazendo um parênteses, os espíritos obsessores trabalham no nosso desejo central. Isso está na obra de André Luiz. Eles conhecem a gente por onde a gente vai pela nossa atenção. A gente faz um monte de coisa durante o dia. Milhares de pensamentos, mas a gente tem um caminho que a gente sempre volta. A gente dirige a nossa atenção para ali.
Tanto que a segunda função psíquica, que é o hábito, a atenção, tanto foi numa direção que virou hábito. Um exemplo, já viram uma pessoa que não tem doença, os filhos estão bem, estão estudando, cresceram, né? Aquela coisa material que a gente sempre almeja. Tem bom salário, tem um bom cônjuge, tem uma boa relação, assim, tem tudo, mas está sempre reclamando. Conhece? Já ouviram falar, pelo menos? Pois é, isso é um hábito, mas não caiu do céu. A pessoa fez muito esforço para conquistar, porque a atenção dela foi sempre no negativo. É claro que há um contexto, são provas muitas vezes, há influência espiritual muitas vezes, mas é para exemplificar que aquilo que nós fazemos espontaneamente nós construímos. Se ela é negativa, nós negamos assistência espiritual, nós negamos conselhos, nós desperdiçamos muitas oportunidades para que isso não acontecesse. E se ela é positiva, nós perseveramos, nós demos atenção à intuição benfazeja, nós oramos, nós nos esforçamos para conquistar. Não é ao acaso. E as especiais, as funções psíquicas, inteligência, pensamentos, instintos, emoções, sentimentos, vai se elaborando na roda das reencarnações. Nós vamos vivenciando experiências e vamos exercitando a inteligência, superando desafios, convivendo com a abastança, sempre aprimorando a nossa inteligência e também os sentimentos. Para trazer um exemplo da questão de instinto, sensação e sentimentos, né? André Luiz, no livro No Mundo Maior, capítulo 3, ele trata da casa mental. E vai dizer que o nosso cérebro é como se fossem 3 andares: os instintos, as sensações e os sentimentos, o passado, o presente e o futuro. E traz um caso de um jovem que foi adotado por um comerciante e trabalhou desde pequeno no seu comércio, mas ele alimentava dentro dele um desejo de ser tratado como filho, porque haviam os filhos consanguíneos e havia uma certa diferença no tratamento. E ele foi guardando esses ressentimentos, chegou a um ponto que ele queria receber por todos os anos trabalhados. O pai adotivo, então, lhe nega o retroativo e até concorda em alguma coisa dali para frente. A discussão fica acalorada e esse rapaz, então, assassina o pai adotivo. Vai ao cofre, retira a quantia que ele achava que era justa, fecha tudo, vai embora. No outro dia, descoberto o crime, não se descobre o assassino. Ele se faz desentendido, ajuda todos e depois vai embora. Aplica bem o dinheiro, vive bem, e a espiritualidade lhe alcança uma esposa devotada, um espírito mais nobre, mas nem assim ele consegue sossegar mentalmente pelo assassínio cometido. Vem os filhos, ele tem sucesso financeiro no trabalho, mas a sua mente não descansa.
Acontece que após o ocorrido, o espírito assassinado volta-se contra ele como obsessor. E ele então, depois de muito tempo, cai doente no hospital e está lá, com aquele espírito do lado, e fala André Luiz que era como se os dois tivessem muitos fios os ligando, mente a mente, coração a coração. E aí então eles começam a ver aquele drama, e André Luiz pergunta ao benfeitor que o acompanha: por que não desligamos esses fios? E André Luiz diz: não temos como. Eles elegeram isso para si, precisam desfazer. Só o amor pode oferecer condição deles aceitarem um caminho diferente. E aí ele faz essa referência da casa mental, de que no plano atual, como nós vivemos, né, nós estamos mexendo aqui com um presente. A gente tem conta para pagar, a gente tem louça para lavar, né, a gente tem as nossas coisas para fazer, que estão exercitando ali as nossas funções psíquicas. Mas, junto com isso, nós podemos também almejar o que é do espírito. Então, planejar o futuro através de melhores sentimentos, mas esses dois, dizem os espíritos, escorregaram do segundo andar para os instintos. Odeiam-se mutuamente. Então, no decorrer do diálogo, depois vai chegar um espírito nobre, que é uma mãe, que vai conversar com eles com amor, e a energia dela, amorosa, não só as palavras, a energia é que vai propiciar um relaxamento nesse ódio, nesse rancor que eles estão alimentando. Veja quanto mal nós temos que varrer. Então esse exemplo serve para a gente seguir adiante e dizer que a lei de amor é a que Jesus nos convida para exercitarmos. Mas o autor desse livro, Educação dos Sentimentos, diz que as leis que regem a estrada do sofrimento, porque quando nós adentramos uma estrada existem leis, né? São aquelas que estimulam o ressentimento, a vingança, o orgulho, o egoísmo, a violência. Então, quando a gente determina a nossa atenção para ressentimento, reviver algo que alguém nos fez, ou algo que não deu certo, que a gente entra nessa estrada da negatividade, a gente está se submetendo a leis que vão refletir em nós. E com a estrada, com o caminho da felicidade, então ela vai estimular aquilo que Jesus estimulou: o perdão, a indulgência, a caridade, a compaixão e a bondade. E aí a gente chega num ponto importante. Nós fizemos a pergunta: nós nos amamos? Porque como que a gente vai amar Deus se a gente ainda não ama o próximo? Como que a gente vai amar o próximo se a gente não se ama? E como que a gente vai se amar se a gente não sabe ainda exatamente como? Graças a Deus nós estamos numa casa espírita, porque aqui a gente consegue, junto com esse manancial de conhecimento, compreender um pouco melhor, ou melhor, bem melhor, aquilo que acontece conosco. Então, o autor desse livro vai nos trazer um contributo, que é uma parte que fala da interação da mente com o corpo. A mente é o espírito, ou no espírito, e o corpo é o corpo físico.
A gente sabe que tem uma ligação muito forte, mas tem uma parte prática que a gente consegue ver melhor. Então diz lá que dependendo do tipo de pensamento emitido, teremos essa ou aquela substância química cerebral. Medo. As suprarrenais verterão um excesso de adrenalina na corrente sanguínea. Isso é sobrevivência. Isso é dado por Deus. Lei de conservação. Acontece que assaltaram uma casa e fizeram 2 pessoas de refém em Porto Alegre. Eu pego o telefone e já ligo. Coloca mais 20 câmeras aqui na minha casa. Será que precisa? Tiveram 5 assaltos. Cresceu 100% os assaltos na cidade X. Mais câmeras. A gente vive com medo. Mas a gente não para pensar que cidade é essa? Ela tem 8 mil habitantes. Aumentou 100%. Quantos assaltos tinham ano passado? 1. E agora? 2. Então não é tanto. A gente precisa racionalizar as questões. Então a gente vive muito com medo. Então, vamos dar um exemplo mais prático. A gente está andando na rua e se solta um pitbull. Alguém vai pensar assim, agora tem um muro aqui de 3 metros, eu vou fazer um aquecimento, né? Vou treinar uma vez, 2 para pular. Quando tu vê, tu pulou. Isso o nosso organismo faz automático, ele dá um turbo. A gente passa o dia inteiro pulando um muro de 3 metros. Não tem como. Mas se a gente passa o dia inteiro com medo, o que isso vai ocasionar? Uma doença física. A gente está jorrando medo para dentro de nós. Isso vai ter que sair. E assim é com todos os pensamentos que a nossa atenção fixa e vira hábito. Reclamar, medo, ressentimento, mágoa, né? A cólera. A cólera, segundo o autor, ela pode dar também no fígado males, né? Então a raiva, a inveja, a insegurança, a baixa autoestima, complexo de culpa, ressentimento, maldade, tudo isso nós precisamos identificar em nós. Nem tanto a causa, porque talvez a causa a gente não vai identificar. Porque uma vez eu sofri bullying. Porque me fizeram isso. Mas e se foi em outra encarnação? A gente já reencarnou com muitas questões a consertar, a melhorar, a varrer. Então a gente tem que focar na solução. E a solução é o amor, como preconiza Jesus. Então as nossas emoções, elas são reações da mente a um evento. Esse evento pode ser agradável ou desagradável. É rápido. E às vezes a gente, algumas pessoas, elas podem ter essa mente mais emocional. Então tudo é muito rápido, tudo é muito intenso. E a gente não trabalha, a gente não aprofunda. O coração está sempre palpitando a mais. A gente não tem paz. E por isso nós escolhemos esse caminho para a nossa reflexão de hoje. Para que a gente possa começar pelo mais importante, que somos nós. Como amar um filho? Fazendo aquilo que o Evangelho nos pede, devolvê-lo a Deus melhorado, que fizestes do Filho te confiei. E a gente sempre ansioso, sempre com medo. Como é que a gente vai
educá-lo? Se nós não cuidarmos do nosso coração e temos tanto que nos ajuda, hoje a ciência avançou tanto. Nós temos a doutrina espírita, nós temos os livros espíritas que nos ajudam. Nós vemos aqui, recebemos o passe, temos o atendimento fraterno, tem os grupos de estudo, temos o Evangelho no Lar, tudo ferramentas. A varredura é conosco. Não tem maneira de fugir. E para a gente poder sair daqui um pouquinho mais comprometido do que já estamos, e quando a gente entra aqui, a gente já começa a se comprometer. Porque a doutrina espírita ela não promete milagre para ninguém. Normalmente a gente vem aqui, ganha uma vassoura e vai embora. Vai varrer. Não é assim? Deus não passa a mão na nossa cabeça, Ele nos dá oportunidades. A gente tem que fazer. Mas como? Como que a gente vai alcançar essa melhoria? Tem perispírito, tem reencarnação, tem Deus, tá, mas ninguém perguntou como é que a gente faz. Perguntou sim, questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como é que a gente faz para se melhorar? E os Espíritos respondem bem curtinho. Um sábio da antiguidade, João disse, conhece-te a ti mesmo. Essa é a reflexão que a gente fez hoje. Para amar o próximo como a si mesmo, a gente se reconhecer, né? Aquilo que a gente conquistou e aquilo que falta, e aquilo que a gente ainda está equivocado. Não precisa mexer muito, né? É que nem um lago, a gente é um lago bem profundo. Pega ali o que está na superfície, mexer muito no fundo, vem o lodo e aí se perde. Mas vamos aos pouquinhos, como diz os mineiros, né? Comendo mingau pelas beiradas, para a gente não se queimar. E a gente vai trazer aqui um pouquinho da continuidade dessa questão 919, que o Kardec não se acomodou, conhece-te a ti mesmo. E aí ele pergunta, mas como é que eu vou me conhecer? Se eu me iludo com tanta coisa, qual é o meio? Porque se eu sou orgulhoso, eu tenho a desculpa, não, eu estou certo. Eu me iludo com as minhas imperfeições. E aí, o Espírito Santo Agostinho dá uma resposta longa que vale a pena a gente ler na íntegra. A gente trouxe algumas partes. Ele diz o que ele fazia. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo, se não faltara algum dever. Se ninguém tiver motivo de se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito, e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. Então aqui, Santo Agostinho nos deixa claro que esta relação com Deus e com o próximo, ela precisa considerar o nosso coração.
esse alto amor, que não é sustentar egoísmo, mas entender que nós somos um espírito com necessidades espirituais e que a reencarnação nos é dada para a nossa melhoria, com grandes oportunidades e com enorme auxílio da espiritualidade. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquem em paz.